Olha, vocês conseguiram ser pontuais, hein? Gostando. Nós vamos, e a Helga colocou muito bem isso, um fator de proteção importante, cada vez mais a ciência está demonstrando, é a espiritualidade, independente de qual seja a fé, de qual seja a crença, mas é a espiritualidade. E quando a gente fala de vida, nós temos que falar de espiritualidade. E o assunto é muito pesado, só da gente escutar, estava conversando agora, é um assunto pesado, que nós precisamos realmente, assim, pegar todos os fatores de proteção possíveis. E para nos falar da espiritualidade como fator de proteção na prevenção de suicídio, nós convidamos o professor Dr. Hilton Hicks, cada um vai fazer a sua apresentação, viu? E a assistente social Silvânia, cadê a Silvânia? Está aqui. Os dois vão colocar esse aspecto, tá? O doutor Hilton primeiro e depois a Silvânia. Obrigada. Obrigado, Marina. A Marina é uma pessoa que cada vez mais me lança desafios, né? Porque a minha formação não é em psiquiatria, minha formação não é em psicologia, a minha formação é cirúrgica. E um cirurgião vir falar aqui sobre prevenção do suicídio é um grande desafio. Mas eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, sou cirurgião de cabeça e pescoço. Já tenho estudado a espiritualidade há algum tempo como mecanismo de tratamento para o câncer, né, em casos oncológicos. Agora, trazer isso para a questão do suicídio foi mais difícil. No entanto, a gente está sempre trabalhando em defesa da vida. E eu acho que esse é o grande princípio de tudo, e é exatamente isso que me motivou a aceitar esse desafio da Marina, né? Bom, e independente de qualquer coisa, sempre que nós nos remetemos à vida, nós não podemos deixar de pensar que nós somos criados, né? Que nós somos criatura, que nós somos, nos relacionamos com algo, com alguém, que eu acredito ser um Deus onipotente, que nos criou. E é a partir desse relacionamento com Deus e desse relacionamento com o transcendente que surge a necessidade do ser humano como pessoa, né? Se a gente olhar na antropologia, a definição de pessoa nada mais é do que um ser que se relaciona. Se a gente fizer uma síntese de tudo, né? E a partir dessa criação que a gente vê descrita aqui no livro de Gênesis, nós temos essa necessidade de nos relacionar com o transcendente, nos relacionar com Deus. E aí é que entra a espiritualidade no meio do caminho, né? Porque essa relação, a partir daquilo que o livro de Gênesis nos diz, é íntima, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a hora que nós olhamos para as características antropológicas do ser humano, do homem, da pessoa, nós temos que sempre considerar duas dimensões. Uma dimensão imanente, que é aquilo que é palpável, aquilo que nós vivemos, que nós conseguimos viver materialmente, a nossa realidade. Mas nós temos essa dimensão transcendental, essa transcendência que faz parte do ser humano. Às vezes ele pode procurar essa transcendência na natureza, ele pode procurar essa transcendência em animais, mas existe essa necessidade da transcendência. Faz parte do ser humano, do ser gente, do ser pessoa. E exatamente nessa transcendência é quando nós saímos de nós, buscamos aquilo que está fora de nós, que nós nos voltamos para alguma coisa que é superior. Isso não tem como nós desmembrarmos do ser gente, do ser pessoa, do ser humano. E se nós olharmos para aquilo que nos faz imagem e semelhança de Deus, crendo que nós somos criatura e que Ele é criador, é exatamente essa possibilidade de imagem e semelhança que nos transforma
ou que nos dá dignidade como ser humano. Só que o que nós fazemos com isso, aí é próprio de cada um, né? Cada um consegue lidar com essa situação de uma forma diferente, mas a partir desse relacionamento e dessa imagem e semelhança é que nós vamos criando a possibilidade de desenvolver essa transcendência e buscar o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, essa imagem agora lá da Capela Sistina, reduzida agora só a tentativa de contato de Deus com o homem, eu acho que resume bastante o transcendente, resume bastante a espiritualidade, resume bastante aquilo que nos faz, de certa forma, ser humano, né? Para que nós pensamos em espiritualidade, se nós olharmos para vários autores, nós vamos ver várias definições do que é espiritualidade. Às vezes faz um pouco de confusão naquilo que nós chamamos de religião, que é uma estrutura sedimentada com dogma, com hierarquia, com outras condições. Religiosidade, que é o quanto nós praticamos essa nossa religião, ou essa condição religiosa. E a espiritualidade, que é um pouco mais complexo, um pouco mais controverso, que muita gente define de forma diferente. Mas é essencial que nós devemos pensar em espiritualidade sempre a uma experiência, viver alguma coisa que nos conduza ao crescimento, que nos conduza a lidar com o nosso interior e com aquilo que é mistério, que é com o Criador, poderíamos dizer dessa forma, que é com Deus, né? Então, eu gosto muito dessa definição do teólogo Leonardo Boff, que diz que a espiritualidade ela tem que produzir mudança interior, ela tem que possibilitar experiência para novos caminhos. Ela deve nos levar em direção a nós mesmos, né, dentro do nosso coração, e ao mistério. E, a hora que nós traduzimos essa espiritualidade para o mundo científico, nós trazemos isso para a academia, né, que é a realidade que eu vivo no meu dia a dia, então a gente começa a vasculhar a literatura que é pertinente a isso, né, os trabalhos, estudos científicos que são pertinentes a isso, e nós vamos encontrando muita coisa. Se nós olharmos para a questão da espiritualidade, que eu acho que então, os estudos é o que eu mais estudei, então por isso eu vou começar mostrando esse estudo que é de uma revista que é a Annals of Oncology, que é uma das revistas mais conceituadas em oncologia, e que esse autor ele traduz que nós temos que pensar na dimensão integral do homem sempre, físico, emocional, social e o espiritual no meio do caminho. Nós temos que fazer com que a espiritualidade, com que o espiritual, ele seja um fator crítico no nosso bem-estar e na nossa saúde. O espiritual tem que ser levado em consideração para que nós tenhamos qualidade de vida, para que nós tenhamos bem-estar, e a definição de saúde tem sido mudada cada vez mais, e cada vez mais a gente considera o espiritual como faz parte de ser saudável, ter uma espiritualidade, um bem-estar espiritual. É extremamente importante para o paciente, para o doente, ter essa experiência espiritual para que ele possa fazer uma melhor experiência da sua doença, né? E assim, a gente vai achando vários estudos que quando levantamos a literatura médica a respeito, mostrando relação entre espiritualidade e tratamento, espiritualidade e doença, mostrando que é importante a espiritualidade para melhorar a qualidade de vida, o enfrentamento da doença, especialmente quando a gente fala de alguma coisa chamada câncer, né? E que as práticas espirituais são benéficas na saúde. Inclusive, esse autor, num estudo dele, ele levanta esse questionamento de que a angústia espiritual tem que ser um diagnóstico clínico. Isso se traduz para qualquer tipo de doença, onde se inclui as doenças mentais, as doenças psiquiátricas, e aí está inserido o suicídio, né? Ou as tentativas de suicídio, o desejo, as ideações suicidas. Então, é preciso levantar, dentro desse diagnóstico clínico, quais as preocupações existenciais desse indivíduo, se ele sente abandono de Deus, se ele sente raiva de Deus, como que é essa relação com Deus, esse binômio desespero e esperança, né? Desesperança e desespero, fracasso, sensação de perda, culpa, vergonha, a reconciliação e o perdão, como isso aflige os nossos doentes que
tem medo de morrer sem se reconciliar com pessoas que são amadas, que são queridas. E a própria sensação de luto, quando nós pensamos em doenças que podem levar a óbito, né? Inclusive, nesse artigo, o autor ele faz um levantamento de um caso clínico de uma senhora de 59 anos com câncer de intestino grosso, e que ele pauta claramente que quando nós precisamos pensar em diagnóstico clínico, nós não podemos deixar de lado o espiritual. E ele faz essa consideração, inclusive mostrando que isso tem que ser trabalhado também no tratamento desses indivíduos, né? Num outro artigo que foi publicado há 2 anos atrás, a questão do enfrentamento das dificuldades diante da doença. Isso, nós estamos falando, eu estou tomando como base alguns artigos de doenças de câncer, mas isso é totalmente transferível para as doenças mentais, para as doenças psiquiátricas, né? Então, esse enfrentamento é positivo, quer dizer, o indivíduo ele tem uma conexão, a doença leva a uma conexão mais forte com o transcendente. Esse enfrentamento é positivo porque ele procura amar mais e cuidar do transcendente, né, de Deus. Ele procura a ajuda, né, de Deus para diminuir a sua raiva. Ele coloca os seus planos em relação de ação juntamente com Deus, enfim. Então, vários pontos são questionados ou são levantados nesse estudo. E também um enfrentamento negativo, onde acontece o contrário, sensação de abandono, sensação de que por que Deus fez isso comigo, porque eu não mereço isso, enfim, tudo isso é levantado. E nesse mesmo artigo vem uma definição extremamente importante do que nós chamamos de dor total, né? Porque é muito simples você manusear a questão da dor simplesmente com um ato físico. E quanto que você sente de dor de 0 a 10, né? E toma um analgésico e essa dor passa. Mas a hora que nós pensamos na dor, do ponto de vista físico, social, emocional, espiritual, aí nós temos um conceito que ele nos apresenta de dor total. Assim, uma pessoa que acabou de perder um emprego, ou que teve uma reprovação na faculdade, ela tem uma aflição social extremamente importante, uma aflição emocional extremamente importante. Isso tem que ser considerado como dor. E alguns estudos que chegam a mostrar que a religiosidade e a espiritualidade, elas aumentam a sobrevida do indivíduo. Quem tem religiosidade e tem espiritualidade vive mais, que é o que mostra esse estudo, que deixa bem claro aí nos dados apresentados. Para que nós olhamos especificamente para a saúde mental, esse artigo é um artigo nacional que foi publicado como uma revisão de tudo o que existia na literatura. E os autores chegam a elencar 850 artigos publicados agora no século XX, falando de religiosidade, espiritualidade e doença mental. E conclui exatamente que há evidência científica de que a mudança do ponto de vista de sintomas depressivos, sintomas de ansiedade e de doenças mentais como um todo, naqueles indivíduos que têm espiritualidade e que têm a religiosidade fundamentada. Esse outro artigo, que também é um artigo de brasileiros, né, feito na Faculdade de Medicina lá em São Paulo, eles fizeram uma avaliação e também chegaram a essa conclusão, de que as intervenções religiosas, espirituais, trazem benefícios para a redução de sintomas, especialmente no que diz respeito à ansiedade. E diz que precisa ser estudado mais, que a gente precisa investir mais no estudo da religiosidade e da espiritualidade como um tratamento complementar aos cuidados de saúde. E essa é uma preocupação do mundo, a hora que a gente traz para os adolescentes. Eu não tive a oportunidade de estar aqui anteriormente, mas deve ter sido mostrado a incidência que a gente está tendo de suicídio, etc., né? Uma entidade americana, né, que trata de jovens e religião, ela chega a mostrar esses dados, que 95% dos jovens americanos acreditam em Deus, que 80% diz que a religião é importante em suas vidas, que 80% usam a oração como prática, e que 50% pelo menos participam de atividades religiosas mensalmente. E será que essa é uma realidade realmente, né?
para que nós olhamos o impacto da espiritualidade em sintomas depressivos, esse é um estudo extremamente importante. Nós percebemos que aqui nós temos adolescentes ou jovens de 14 até 18 anos, né? E com uma predominância pequena em homens, com situações sociodemográficas diferentes, e nós percebemos que, observando a religiosidade desses indivíduos, desses jovens, 88,5% foram considerados como indivíduos que acreditavam em Deus e que tinham a religiosidade como uma coisa importante na vida, né? E 11,5% não acontecia isso. E a hora que nós começamos a correlacionar alguns dados que foram levantados como idade, a educação dos pais, a crença, a importância da religião, o bem-estar religioso, existencial, sintomas depressivos e comportamentos de risco, que é o uso de álcool, uso de drogas, os problemas escolares, né, falta de absenteísmo na escola, enfim. Isso faz com que nós percebemos claramente que existe, entre os sintomas depressivos e os comportamentos de risco, a gente vê uma correlação, que a gente chama de correlação negativa, com os outros fatores, que é o bem-estar religioso, que é a importância da religião. Isso quer dizer que, quanto mais a pessoa tem uma religiosidade, menor a chance de ter um comportamento de sintomas depressivos, um comportamento de risco frente às suas que levam a alterações psiquiátricas. E outros artigos vão mostrando, outros trabalhos vão mostrando que também em jovens, que esse BDI, que é um protocolo que a psiquiatria utiliza, a psicologia utiliza para fazer diagnóstico de depressão, ele vai diminuindo o seu score aqui em 30, e depois ele vai diminuindo com o passar do tempo para aqueles indivíduos que vão adotando práticas religiosas. Ou seja, os sintomas depressivos vão ficando menos importantes naqueles indivíduos que adotam práticas religiosas. E utilizou-se aqui um protocolo, que é um questionário com 60 questões, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que trata só de religião e espiritualidade, e eles fazem scores a respeito disso, e a gente vai vendo também que, com o decorrer do tempo, nós vamos tendo cada vez, com maior participação, os scores desse protocolo vão melhorando. Ou seja, quanto mais um indivíduo, o jovem, ele vai frequentando atividades religiosas, menos ele tem sintomas depressivos, né, que é uma condição importante para a gente pensar em suicídio, em tentativas de suicídio. E aqui eles separam os resultados desse protocolo, classificando indivíduos como indivíduos com baixa religiosidade, em azul, com média religiosidade em vermelho e com alta religiosidade em verde. E esses são os valores do BID, né, que são o score de sintomas depressivos, e a gente vê que quem tem baixa espiritualidade, os valores são mais altos. Quem tem maior espiritualidade, os valores são mais baixos, e que vai abaixando cada vez mais no decorrer do tempo, conforme esses indivíduos vão aumentando suas práticas religiosas. O que não acontece para religiosidade, que fica tudo mais ou menos no mesmo ponto. Ou seja, a espiritualidade nesse estudo mostra ser um fator extremamente importante em detrimento à religiosidade, quer dizer, a prática de eventos religiosos. Mas a espiritualidade que a gente poderia, que essa busca, né, interna, essa busca do transcendente, ela vai tendo uma importância relevante para essa questão. E a Organização Mundial de Saúde, preocupada com o tema, né, lançou
um livro, né, um protocolo de avaliação e de preocupação com o suicídio, e ela elenca muito claramente que existem algumas situações que são situações de risco e que, como fatores protetivos, ela elenca também que as crenças religiosas, elas desencorajam o suicídio. Então, isso é uma coisa clara para a Organização Mundial de Saúde. E, hora que nós olhamos para a nossa população jovem, nós começamos a perceber, mas o que leva um indivíduo a tentar contra a vida, né? E esse estudo aqui, ele fez uma avaliação interessante, né, um estudo que avaliou quase 300 meninos e mais ou menos umas 250 meninas. E ele percebeu que ele separou aqueles que tentaram suicídio e que precisaram ser hospitalizados e aqueles que tentaram suicídio e que não foram hospitalizados. E mostrou claramente que nos meninos é mais frequente a hospitalização porque os atos que eles cometiam eram atos mais violentos. Porque isso está associado mais nos meninos ao uso de droga, ao uso do álcool, ao uso do tabaco. Isso era relevante para os meninos. E nas meninas, outros fatores foram identificados, né? Perceberam, por exemplo, que nos meninos, a maioria deles que tentaram suicídio já tinham tido problemas com polícia, já tinham tido ofensas judiciais que foram relevantes, enfim, brigas, agressões físicas. Então era muito relevante isso, que os meninos eles sofrem mais hospitalização nas tentativas de suicídio, porque eles são mais agressivos, porque o comportamento deles é mais agressivo e está mais relacionado com álcool e drogas, diferente das meninas. Um outro estudo que foi publicado agora recentemente mostrava que aqueles indivíduos que não buscavam participar de cultos ou eventos religiosos e aqueles indivíduos que procuravam atendimento, que eram a maioria, que a gente tinha 144 participantes e aqueles que procuravam 870 participantes, hora que nós olhávamos para esses dois grupos, buscando a informação de que esses grupos, eles, quando estavam diante de uma situação de conflito, eles buscavam um apoio espiritual, a gente percebia que no grupo que não estava habituado a participar de atividades religiosas, somente 40% buscavam o atendimento, o conforto espiritual, enquanto a grande maioria não buscava esse conforto espiritual diante das situações. E naquele grupo que frequentava atividades religiosas, 85% quando estavam aflitos buscavam conforto espiritual. Então quer dizer que os indivíduos que têm já a prática religiosa, quando estão diante de uma confusão, eles vão procurar apoio. Eles vão procurar apoio e isso fica bastante evidente nesse estudo. E um outro dado também que é bastante interessante nesse mesmo estudo é que eles dividiram os grupos em nenhuma prática religiosa, práticas religiosas, nenhuma prática espiritual e práticas espirituais, né? E quando nós olhamos para as ideações suicidas dentro desse grupo, as tentativas de suicídio ou sintomas de depressão, especialmente as ideações suicidas e os atentados suicídios, as tentativas suicidas, eram muito menores naqueles indivíduos que tinham religiosidade e que tinham espiritualidade, especialmente, novamente, a espiritualidade. Então, isso é extremamente importante, e o autor, eles chegam a essa conclusão de que frequentar atividades religiosas pode ser realmente um fator protetivo contra tentativas de suicídio. E diz também que a busca do conforto espiritual também é um fator protetivo. Mas a gente viu que só busca conforto espiritual quem tem o hábito de frequentar atividades religiosas, né? Senão isso não vai existir. Outro estudo, agora esse estudo canadense, né, que também com uma amostra bastante grande, né, de quase 800 meninas e um pouquinho mais de 800 meninos, mostraram que era relevante para as meninas
era problema, né, para as meninas como fator de risco, era problema não ter pessoas confiáveis dentro da escola, ou seja, ela não se identificar como parte daquele grupo. Era problema para as meninas uma baixa importância religiosa, que 57% dessas meninas davam baixa importância à religião. A baixa frequência também a serviços religiosos era mais importante em meninas do que em meninos. Isso daqui me surpreendeu, porque eu sempre tive a ideia que era o contrário, né? Que os meninos eram mais arredios a frequentar eventos religiosos. E era importante também nas meninas que existia um risco de depressão maior e que elas consideravam planos ou tentativas de suicídio, pensavam em atentar contra a vida, né? E praticaram mais tentativas suicidas também nesse grupo. E nos meninos, o álcool e o uso de drogas eram extremamente mais substanciais quando a gente comparava os dois grupos. E as mesmas características foram olhadas, essas mesmas características foram observadas naquele grupo que dizia que considerava ou já tinha feito algum plano de suicídio, e todas aquelas relações que eram o fato de não ter referências dentro da escola, de não sentir dentro da escola, não sentir que tem pessoas confiáveis, a baixa importância da religião, a menor frequência a serviços religiosos, diminuir abaixo de 70% a sua média de aproveitamento escolar também foi uma coisa extremamente relevante para esse grupo. Então, todos esses dados, eles eram importantes na relação, ou se relacionavam à tentativa de suicídio. Mas a hora que a gente via em considerar, né, ter ideação suicida, mas a hora que a gente olhava para a tentativa de suicídio mesmo, o que foi mais importante é não enxergar a família como uma coisa representativa. Então, a família entra aí como um ponto importante, a média escolar menor do que 70%, e não ter esse vínculo dentro de grupos escolares. Então, esses três fatores foram considerados mais relevantes quando observou-se para aquele grupo que teve tentativa de suicídio, né? Agora, nos meninos, isso tudo era muito diferente, porque o mais importante era o uso de maconha, né? O uso de drogas ilícitas, que estava mais relacionado com todos esses fatores, né? De não ter estrutura familiar, ou de não entender que a família era importante, queda de rendimento escolar, enfim, tudo isso daí estava relacionado mais a uso de drogas ilícitas ou da maconha, e muito menos com relação a considerar planos suicidas ou mesmo fazer atentados à vida. E um estudo recente agora também, que foi publicado em uma revista britânica, eles pegaram 20 e poucos mil pessoas, então um estudo bastante substancial, é muita gente, né? 20 e poucos mil pessoas que estavam num cadastro de saúde pública lá na Grã-Bretanha, e eles separaram depois em grupos de indivíduos que morreram por suicídio, que são 25, que morreram por outras causas, e grupos que ainda estavam, e o grupo que ainda estava vivo, né, e fizeram algumas considerações a respeito. E o que a gente observa, que eles chegam à conclusão, e esse gráfico aqui é extremamente interessante, que mostra que aqueles indivíduos que tinham uma prática religiosa, eles tinham a sobrevida desses indivíduos ficava dessa forma. E naqueles indivíduos que não tinham prática religiosa, ela caía bastante, né? Ou seja, eles afirmavam, faziam uma consideração que frequentar ao menos 24 vezes por ano eventos religiosos diminuía ao longo do tempo em metade a possibilidade de morte por suicídio. Isso é extremamente relevante.
E alguns outros achados aqui, sempre relacionados ao uso do álcool, uso de cocaína, o uso da maconha, como fatores relevantes aí para se pensar no problema com o suicídio, né? Esse outro estudo faz uma consideração, olhando para várias religiões, e aí ele chega a essa conclusão, né, que a maior religiosidade diminui o risco de suicídio. De uma forma bem simples, uma revisão de vários autores que a literatura publica a respeito de religiosidade e suicídio. Esse outro aqui que ele tenta fazer uma relação entre crença religiosa e felicidade. E ele pega uma revisão da literatura mostrando que existe ele separa artigos de religiões cristãs, de igrejas cristãs, do judaísmo, do islã, enfim, das religiões monoteístas que a gente tem e outras que são frequentes, e ele mostra que existe um número grande ou substancial de publicações que no cristianismo e no islamismo, mas as outras menos. E que essa implicância de que crença religiosa leva à felicidade, eles viram positivo na grande maioria dos artigos. E depois fazem uma relação aqui de países diferentes e não encontraram nenhum artigo brasileiro nesse achado aqui. Outra constatação interessante é avaliando aqueles indivíduos que tentaram suicídio, como que era o ano depois desses indivíduos, como que era a sua vida depois dessa tentativa, né? E eles mostravam que dos indivíduos que foram estudados, a grande maioria tinha uma religiosidade, uma espiritualidade baixa ou muito baixa. E que a espiritualidade, e constatam, né, que a espiritualidade tem um papel importante na trajetória desses indivíduos, e alertam para que serviços de saúde mental, judiciais e líderes religiosos estejam atentos a isso, porque isso pode mudar o destino desse indivíduo. Porque vários trabalhos deixam claro que quem tenta suicídio uma vez tem uma maior propensão a tentar suicídio uma segunda vez, né? Outro que fez uma avaliação identificando quem tentou suicídio com relação à população normal, observando idade, o significado da vida para esse indivíduo, né, fé, o uso de orações, o otimismo e a felicidade, enfim. E todos esses itens foram mais relevantes, tiveram um scores maior na população geral em relação àqueles indivíduos que tentaram suicídio. Ou seja, a população em geral tem mais religiosidade, espiritualidade do que aqueles que tentaram suicídio, né, deixando claro que realmente é muito relevante a situação. E eles fazem um alerta, né, nesse artigo, dizendo que o suporte religioso ele vai servir especialmente para tentar suprir o estresse e a raiva que aquele indivíduo está vivendo, né, que ele está enfrentando uma situação conflitante que leva a desencadear todo o processo. Então, que deve ser uma ferramenta para se trabalhar na prevenção do suicídio. Outro estudo que é do ano passado, de 2015, que ele utiliza um outro score, um outro protocolo de avaliação para indivíduos que tinham risco de suicídio, para avaliar a espiritualidade, utilizando um grupo controle de pessoas que nunca tentaram nenhuma tentativa de suicídio, um grupo de indivíduos que fizeram atividades automutilantes ou práticas automutilantes de se cortar, de fazer algum tipo de agressão ao corpo, e outro grupo que realmente atentou à vida, que fez a tentativa de suicídio. E a gente vê que o score desse protocolo que eles utilizaram, 31 para o grupo controle, 25 para o grupo que fez automutilação e 23 para o grupo que tentou suicídio, né, mostrando que a população geral que não tem ideação suicida
têm maior espiritualidade também do que aqueles que se automutilaram ou que fizeram qualquer tentativa de suicídio. E a gente vai observando vários grupos, né? Esse daqui é bastante interessante porque ele divide a prática religiosa em ao menos uma vez por semana, de 1 a 3 vezes por mês, menos que uma vez por mês e menos que uma vez por ano. E notadamente os distúrbios de ansiedade, distúrbios de humor, o uso de substâncias ilícitas, enfim, as ideações suicidas, os atentados, né, contra a vida propriamente dito, eles vão aumentando conforme vai se diminuindo a prática religiosa. Isso é bastante claro, né? E com amostras que são muito substanciais, 5.000 pessoas, 2.700 pessoas, quase 4.000 pessoas. Quer dizer, não estamos falando da população de uma escola ou da população de um bairro, nós estamos falando de muita gente, né? E semana retrasada a Marina me mandou um e-mail, né? Falou assim, veja como que a gente está no caminho certo, né? Porque ela recebeu um e-mail, ou viu na internet alguma coisa de que um estudioso da Harvard, né, que trata sobre espiritualidade, ele publicou ele foi entrevistado por uma revista americana que é o USA Today, né, que é uma revista de grande circulação nos Estados Unidos, como se fosse a nossa Veja aqui, e que ele falava exatamente, né, práticas religiosas, ir à missa, né, ele falava mais diretamente isso, porque ele avaliou católicos, diminui o risco de suicídio em mulheres. Isso gerou uma polêmica imensa, porque ele falou em cima dessa publicação dele, em que ele percebeu que mulheres ele avaliou aqui nesse trabalho dele 89.000 mulheres. Não foi um trabalhinho com 20 pessoas, foram 89.000 mulheres. Então ele afirmava que a participação religiosa frequente foi associada com um risco de suicídio substancialmente menor entre as mulheres em relação àquelas que nunca frequentaram os serviços religiosos. E ele coloca esse gráfico mostrando o número de suicídio para cada 100.000 pessoas, para aqueles que não têm nenhuma prática religiosa, chegam a 7 suicídios para cada 100.000 pessoas. Para aqueles que frequentam menos que uma vez por semana atividades religiosas, 6 pessoas para cada 100.000. E para aqueles que pelo menos uma vez por semana, ou que mais de uma vez por semana frequentam atividades religiosas, uma pessoa para cada 100.000 tentam suicídio, né? E isso é extremamente importante e relevante, e isso inclusive gerou manifestação, ele publicou isso numa das revistas mais importantes da psiquiatria, e isso gerou uma resposta de outros pesquisadores dizendo que aquilo não era verdade. Isso gerou escreveram cartas para o editor dizendo que isso daí não poderia ser considerado, fazendo críticas impressionantes ao trabalho, e depois ele respondeu essas críticas com uma outra carta. Então isso aqui é extremamente relevante, dentro de 90.000 mulheres, né? É uma população bem importante. Então, assim, é claro dentro da literatura que a religiosidade e a espiritualidade, ela tem esse poder de quebrar hábitos, né? Então, é muito claro isso para o uso abusivo de álcool, diretamente, quer dizer, o efeito direto, ou se não o efeito através da formação de grupos que interferem nessa questão. Então, isso é bastante claro já, e aí alguns artigos têm nos dado esse desafio, né? Rezar é remédio? Orar é remédio?